Olá, primeira série, tudo bem, meninos? Turma, hoje falaremos a respeito da civilização árabe muçulmana. Vamos ver a respeito de como surgiu o islamismo, que é uma das três maiores religiões monoteístas do mundo. Falaremos a respeito de Maomé, da crença professada pelos muçulmanos. Veremos como foi a expansão territorial do Império Islâmico e como foi o seu declínio. E veremos também quais foram as contribuições que os árabes deixaram para a humanidade. Então, vem comigo nessa viagem pela Alta Idade Média. Arábia pré-islâmica. Afinal de contas, como é que os árabes se organizaram antes da difusão do islamismo? Primeira coisa, nós temos que lembrar a localização geográfica da Arábia. A Arábia ela fica localizada ali na região do Oriente Médio. Ela é banhada pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Mediterrâneo, tá certo? Hoje nós temos ali na Península Arábica, nós temos a Arábia Saudita, temos os Emirados Árabes Unidos, o Sultanato de Omã, temos o Iêmen, que por sinal está em guerra civil neste momento. Tá? Mas é justamente naquela região da Arábia que vai surgir a religião muçulmana. Mas antes da chegada de Maomé, os árabes eles se organizavam em tribos. E essas tribos muitas vezes eram tribos rivais. Na verdade, nós podemos classificar as tribos árabes em dois tipos. Nós temos as chamadas tribos do deserto e as tribos da cidade. As tribos do deserto também são chamados de beduínos. Eles são nômades, eles vagam de um lugar para o outro, levando geralmente seu rebanho para oásis, que são pontos no deserto onde há uma certa concentração de umidade, com a presença, no caso, de minadouros, o que possibilita a formação de uma vegetação simples e que permite que os beduínos eles possam descansar e colocar ali seus rebanhos para poder matar a sede e depois continuarem a sua jornada, a sua peregrinação. E nós temos as chamadas tribos da cidade, que eram grupos sedentários que se dedicavam principalmente à prática de relações comerciais e também para a criação de animais. A unidade das tribos árabes era justamente a língua árabe. Muita gente fica confundindo árabe com muçulmano. Árabe é uma coisa, muçulmano é outra, tá certo? Os árabes eles estão diretamente relacionados com o idioma que eles falam. Já os muçulmanos têm a ver com relação à questão da religião, tá bom? Seguindo. Essas tribos árabes, elas eram politeístas, elas adoravam vários deuses. Cada tribo tinha um deus de predileção, um deus que, na crença deles, protegia e fortalecia a união tribal. Algumas cidades, elas vão prosperar em termos de comércio, que é a cidade de Meca e a cidade de Yatreb. E é justamente na cidade de Meca que ficava localizado um santuário, fica localizado um santuário que é chamado de Kaaba. Era dentro deste santuário, que ficavam guardados todos os ídolos que representavam os deuses de todas as tribos árabes. Tá certo? Hoje a Kaaba existe? Existe. Este santuário continua existindo mesmo com o islamismo, só que com uma outra finalidade, com outro propósito, que nós falaremos um pouco mais à frente. Então, como essa Kaaba ela reunia as imagens, as representações de todos os deuses que eram adorados, que eram venerados pelas tribos árabes, era muito comum a peregrinação. Então as tribos árabes, uma vez por ano, elas peregrinavam em direção a Meca para justamente visitar a Kaaba e pudessem assim adorar ao Deus ou os deuses de sua predileção. Então, graças a essa peregrinação constante, que Meca prosperou em termos de comércio.
seguindo. No século VII, antes do século VII da era cristã, Meca ela era governada pela dinastia dos Coraxitas, que eram comerciantes, e eles eram guardiões da Caaba. E foi justamente nesse período que surgiu, ou que nasceu, Maomé. Maomé ele nasceu no ano 570 da era cristã e acompanhava as caravanas de beduínos, as caravanas de comerciantes, melhor dizendo. E nessa peregrinação que ele fazia enquanto criança, acompanhando as caravanas, ele teve contato com a religião judaica e teve contato com a religião cristã. Porque mesmo que os judeus tivessem sido expulsos, e eles foram expulsos da região da Palestina no ano 70 depois de Cristo, por determinação do imperador Tito, e nós já vimos isso quando estudamos Alto Império Romano, alguns grupos de judeus permaneceram aos arredores da cidade de Jerusalém. E aí continuavam professando a sua religião, na crença no Deus Yahvé, que não era representado por figura humana, não era representado através de imagens e esculturas e assim por diante. Também eles tiveram contato, Maomé teve contato com os cristãos. E o Deus cristão também ele não era representado através de imagens. É bem verdade que algum tempo depois o cristianismo ele passaria a adotar a presença de imagens para poder representar os personagens bíblicos, como por exemplo Jesus, Maria, os apóstolos e etc. Tá certo? Que eles passariam a ser objetos de respeito e de veneração também, tá ok? Mas o fato é que tanto o judaísmo quanto o cristianismo eram religiões que adoravam apenas a um único Deus. E isso era um grande contraste para aquilo que Maomé via no seu povo, já que o povo a qual Maomé fazia parte, o povo árabe, eles adoravam diversos deuses. E aí, meninos, quando Maomé ele se torna adulto, ele começa a organizar e funda uma nova religião que é o islamismo. De acordo com a crença dos muçulmanos, Maomé ele teve a visita do anjo Gabriel, que lhe passou uma série de orientações que foram compiladas em um livro que ficou chamado de Alcorão ou Corão. Corão, C-O-R-A-T-O. C-O-R-A-T-O. Corão é a mesma coisa que Alcorão. Na verdade, a palavra Alcorão ela tem um sentido de memória, de repetição. São mais de 140 capítulos em que é estimulado as pessoas a decorarem esses capítulos que integram o livro sagrado dos muçulmanos. E aí, no caso, todos os muçulmanos, eles consideram que só existe um único Deus, Alá, e que Maomé, ou Mohammed, o nome em árabe, é o profeta de Alá. Jesus, ele também é visto como profeta. Jesus, no caso, para os muçulmanos, ele não é um Deus, como o cristianismo coloca. Jesus, ele é visto como profeta, assim como Abraão e Moisés. Aí observe bem que nós estamos pegando três figuras que são relacionadas justamente às duas outras religiões monoteístas que Maomé teve contato. Moisés e Abraão da religião judaica, do judaísmo, e Jesus da religião cristã. Só que Maomé ele é considerado dentro do islamismo um profeta superior a Jesus, superior a Moisés e superior a Abraão. Pode passar. Existem 5 práticas que são consideradas fundamentais para todo muçulmano. A primeira prática é a profissão de fé, ou seja, a crença de que só existe um Deus, que é Alá, e que Maomé é o seu profeta. Alá é Deus e Mohammed é o seu profeta. Essa é a primeira prática que todo muçulmano tem que vivenciar.
só é verdadeiramente muçulmano se ele acreditar de que só existe um Deus, que é Alá. Então, Jesus não é Deus, Yahvé não é Deus, os outros deuses que foram colocados em outras religiões, eles não são deuses, são todos deuses falsos, só existe um Deus que é Alá, e a única pessoa que comunica a verdade de Alá, que tem um contato direto com Alá, é o seu profeta Maomé. Segundo, que todo muçulmano ele tem que orar 5 vezes ao dia. E a sua oração sempre tem que ser voltada em direção a Meca. É por isso que os muçulmanos eles sempre carregam um tapetezinho, para que no momento da sua oração, eles param o que eles estão fazendo, eles procuram saber aonde está localizada a cidade de Meca, e aí estendem o tapete e fazem a sua oração em direção a Meca, a sua oração a Alá. No nosso caso, como nós estamos situados no hemisfério ocidental, Meca, ela fica voltada para o Oriente. Então, por exemplo, quem está em Ilhéus, quando se fosse muçulmano, ou se for muçulmano, no seu momento de oração tem que estar voltado em direção à praia, em direção aonde o sol nasce, que é a direção da cidade de Meca. Terceira prática fundamental da fé islâmica: a doação de esmolas com a parte da renda para as pessoas que sofrem ou passam necessidade. Todo muçulmano ele deve esmolar, ele deve dar uma parte do seu dinheiro para as pessoas pobres. Uma outra coisa também interessante, eu não coloquei aqui, me lembrei agora, que é bom citar para vocês, é de que os muçulmanos eles não permitem o consumo de bebida alcoólica. Eles são completamente abstêmios, tá certo? Eles não permitem o consumo de bebida alcoólica. O quarto ponto que é observado por todo aquele que professa a fé islâmica é o jejum na época do Ramadã. O Ramadã ele acontece sempre no 9º mês islâmico. E aí, no período do Ramadã, o jejum ele começa no nascer do sol e vai até o pôr do sol. Neste período do Ramadã, o indivíduo ele se abstém durante todo o dia de comer qualquer tipo de alimentação. A única coisa que é autorizada é que ele beba água, somente isso. Mas nenhum tipo de alimento deve ser ingerido. E também durante a época do Ramadã, as relações sexuais são terminantemente proibidas. Quando acontece o pôr do sol, é que é permitido que o crente muçulmano ele possa se alimentar. Agora, há uma grande festa no final do Ramadã, que é quando termina esse período de jejum, que novamente a família se reúne para poder fazer um grande banquete, agradecendo a Alá pela experiência do período do Ramadã. E por último, nós temos a chamada Hégira. A Hégira é a peregrinação a Meca, que de acordo com a fé islâmica deve acontecer pelo menos uma vez na vida, para repetir os passos feitos por Maomé, quando ele teve que fugir de Meca para ir para a cidade de Medina, e depois de Medina ele voltou para a cidade de Meca. Seguindo. Maomé ele sofre resistência justamente na cidade de Meca por causa da proposta monoteísta. Estão lembrados que eu falei que era na cidade de Meca que ficava a Caaba, e é dentro da Caaba que ficavam diversas imagens que representavam os deuses das tribos árabes? Pois bem, também estão lembrados que eu disse que havia uma peregrinação, pelo menos uma vez por ano, de várias pessoas que integravam as diversas tribos árabes para poder visitar a Caaba e adorar os seus deuses. Então, quando Maomé ele diz que apenas só existe um único Deus, que é Alá, ele provoca uma ferida de morte entre os comerciantes da cidade de Meca, que passam a ver a religião que estava nascendo, o Islã, como uma grande ameaça. Por isso que eles começam a fazer inúmeras perseguições contra Maomé, que é obrigado a fugir da cidade de Meca. E aí ele vai para a cidade de Yatreb. Em Yatreb acontece o contrário. Na cidade de Yatreb ele é muito bem recebido. E devido aos contatos que ele tinha com as pessoas que viviam na cidade de Yatreb, todos os habitantes desta cidade se converteram ao islamismo.
Tanto é que eles mudaram o nome da cidade de Yatreb para Medina, que em árabe significa a cidade ou casa do profeta, a casa de Maomé. E eles colocam ainda Maomé como o líder, o chefe político da cidade. E Maomé agora, controlando a cidade de Medina, ele volta para a cidade de Meca, derrota os comerciantes, derrota o governo que tinha naquela cidade e determina a destruição de todas as imagens dos deuses tribais ou dos deuses que pertenciam às tribos árabes. Só que ele mantém a Caaba intacta. E aí ele faz um acordo com os comerciantes. Ele diz que é vontade de Alá que a Caaba continue existindo. Mas agora, ao invés da Caaba ser o santuário para receber todos os deuses árabes, vai ser o santuário onde vai receber apenas um único Deus, Alá. E aí Meca se torna também, os habitantes de Meca também se convertem ao islamismo. E a Caaba se torna um local sagrado. Então, por isso que todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que ir a Meca para poder justamente visitar a Caaba. E aí, lá na Caaba, eles fazem inúmeras voltas em torno dela, tá certo? Que é transmitido por diversas redes de televisão, sempre no período da Hégira. Seguindo. Agora, a nação árabe ela está unificada, não somente em termos de idioma, o idioma árabe, mas também a religião, porque praticamente todas as tribos árabes elas se convertem ao islamismo. E quando isso acontece, Maomé morre. Ele morre no ano de número 632. E agora há uma certa disputa de poder para ver quem é que vai comandar a religião muçulmana e, por conseguinte, irá governar a civilização árabe-muçulmana. Então, no caso, surgem agora duas figuras. Um era o sogro de Maomé, outro era primo de Maomé, que é justamente Abu Bakr, que era o sogro de Maomé, e o profeta Ali, que era o primo de Maomé. E para poder resolver a disputa, acontece uma assembleia, que é chamada de a Assembleia dos... Pode passar. A Assembleia dos Conselheiros. E a Assembleia dos Conselheiros, eles escolhem Abu Bakr para ser o novo profeta, na verdade, para ser o novo líder da religião muçulmana. Então ele se transforma no chamado primeiro califa, ou patriarca dos árabes. Mas há um grupo que não concorda, que não aceita a nomeação de Abu Bakr para a liderança do povo muçulmano. E aí, no caso, eles passam a seguir o profeta Ali. Com isso, nós temos a primeira divisão da religião muçulmana, que agora está dividida em dois grupos. Nós temos os sunitas e temos os xiitas. Os sunitas, eles são seguidores de Abu Bakr, enquanto os xiitas do profeta Ali. Qual a diferença entre eles? Além do fato de um seguir o primo de Maomé e outro seguir o sogro de Maomé, a grande diferença está com relação à forma como eles veem a religião e os livros que eles vão seguir. Os sunitas, eles seguem, além do Corão, eles seguem também o Sunna. A Sunna, ela conta com alguns discursos e ensinamentos feitos por Maomé. E os sunitas, eles são mais flexíveis em relação à prática religiosa, diferentemente dos xiitas. Os xiitas, eles acreditam, por exemplo, de que só os muçulmanos só devem seguir apenas um único livro, que é o Alcorão. E eles acreditam que para liderar a religião muçulmana só tem o direito de liderar, tanto em termos políticos quanto em termos religiosos, apenas os descendentes de Maomé. Tá certo? E eles são mais radicais em relação à prática religiosa. Então eles não têm muita tolerância em relação a práticas que os sunitas já veem com mais tranquilidade.
Enquanto os sunitas, eles acreditam que qualquer membro da comunidade árabe muçulmana pode liderar a religião islâmica. Então não há necessidade, não tem que ser uma pessoa necessariamente descendente de Maomé para poder se tornar o líder dos muçulmanos. Basta que essa pessoa professe a fé islâmica. Sabendo disso, da diferença entre sunitas e xiitas, Abu Bakr e profeta Ali, agora estamos preparados para falarmos a respeito da expansão muçulmana. Com agora todas as tribos unificadas, com uma só religião e falando uma só língua, houve agora a oportunidade para que eles pudessem expandir o seu território. Eles utilizaram argumentos religiosos, mas o que pesou mesmo foram fatores terrenos, foram fatores humanos. Vamos pegar a parte da religião, para depois pegar a parte terrena? Vamos lá. Com relação à parte da religião, existe uma crença entre os muçulmanos, entre os islâmicos, da chamada jihad. Ou seja, a palavra jihad em árabe significa luta ou guerra santa. De acordo com a crença que está no Alcorão, todo muçulmano ele precisa convencer as outras pessoas a abraçarem a fé islâmica. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Tá certo? Então, no caso, a jihad era colocada como elemento necessário para a expansão da fé muçulmana. Então, todas as pessoas que não professam a fé árabe, a fé muçulmana, melhor dizendo, a fé muçulmana, eles são considerados infiéis. Então, cristãos e outros membros de outros grupos religiosos, eles eram considerados infiéis. E também havia uma crença de que, isso não está no Alcorão, aí já é uma crença entre os muçulmanos, de que se uma pessoa morre durante uma jihad, se um homem morre durante a jihad, durante a pregação da mensagem muçulmana, ele vai para o paraíso, onde vai ter a oportunidade de ficar na companhia de 70 mulheres virgens, apenas para ele. Então muita gente ela chegou e se aventurava para poder professar, para poder divulgar a fé muçulmana e estava esperando morrer para poder justamente irem para o paraíso e ter a companhia dessas 70 mulheres virgens apenas, então somente apenas para este indivíduo. Nós não sabemos se isso de fato aconteceu. Ninguém voltou para poder contar se de fato tem 70 virgens esperando do outro lado ou não. Vamos lá, mas seguindo. Isso é fator céu, tá certo? Isso é fator religioso. Agora, o fator humano que levou à expansão foi justamente... Bota, Mariana. Foi justamente a escassez de terras férteis. Estão lembrados que os árabes eles se situavam em uma região desértica, notadamente o deserto do Saara e deserto arábico. O crescimento populacional com o fim dos conflitos entre as tribos árabes, período de paz, o povo danou em fazer filho, tá certo? É muita boca para poder alimentar e muita boca, pouca terra fértil, então das duas uma. Ou você conquista novas terras ou você mata essas pessoas para poder sobrar comida para outras. E a questão da tradição comercial. Esses fatores eles contribuíram para que o Império Árabe começasse a se expandir. Primeiramente, eles saem da Península Arábica, passam a ter o controle de regiões como... Pode passar. De regiões como a Palestina, a região da Síria, eles tomam conta do território persa, então eles se expandem para onde hoje é Israel, Israel, a Palestina, o Líbano, pegando também a área do Iraque, do Irã, Kuwait, Jordânia, Síria, aí foram avançando por essa área e foram pegando também todo o norte do continente africano.
ocupando o Egito, ocupando onde hoje é a Líbia, a Tunísia, a Argélia, e justamente quando eles chegam na região do Marrocos, eles atravessam o Estreito de Gibraltar e começam a invasão da Europa Ocidental. Eles ocupam toda a Península Ibérica, onde hoje está localizado Portugal e Espanha, e montam um califado lá, que é o Califado de Córdoba, e começam a invadir o território onde hoje é a França. É justamente nesse momento que eles invadem o território onde hoje é a França que há uma contenção. E essa contenção acontece justamente por causa da chamada Batalha de Poitiers, que ocorre no ano 732 depois de Cristo, quando Carlos Magno, que era o imperador do Império Carolíngio, ele vence os árabes naquele momento e impedem o avanço dos muçulmanos em direção a toda a Europa Ocidental. Mas mesmo eles tendo impedido o avanço dos muçulmanos para o território francês, mas a Península Ibérica ela ficaria ainda sob o domínio árabe por pelo menos mais 7 séculos, por mais 700 anos. E acontece agora o declínio do Império. No ano 750, a dinastia Abássida, quase não sai, assume o poder e com isso começa a fragmentação política do território árabe. Os califas, eles mantêm o poder político, ou poder religioso, mas o poder político fica nas mãos agora do vizir. E com a disputa entre os diversos califados que começaram a surgir, o Império Árabe ele foi enfraquecendo e aos poucos ele foi sendo dominado pelos turco-otomanos, que foram formando o Império Otomano, o mesmo império que iria dominar o Império Bizantino no ano de 1453 da nossa era. Meninos, com isso a gente encerra a aula sobre civilização árabe-muçulmana. A gente encerra sobre o assunto sobre civilização árabe-muçulmana. Com relação à parte da cultura, vocês podem ver isso no livro, que aí vocês vão ver as diversas contribuições que os árabes trouxeram na área da medicina, com relação à questão da tuberculose, pneumonia, e também eles criaram os primeiros hospitais com isolamento para proteger as pessoas que tenham doenças infecto-contagiosas, a contribuição para a navegação com a construção do astrolábio, para a matemática, para a formação do sistema indo-arábico, que é o sistema que nós utilizamos na matemática hoje em dia, e para a química, que vocês vão ver lá no livro, que vai falar a respeito, que foram eles que fizeram descobertas em relação ao álcool, ao nitrato de prata e ao ácido clorídrico e sulfúrico. Foi descoberto pelos árabes. Tá certo? E aí na próxima aula nós vamos estar falando a respeito dos povos bárbaros. Vamos conhecer um pouco mais a respeito deles. Um grande abraço e até lá.